Para quem não participou do estudo anterior, vamos fazer aqui um resumo daquilo que nós estudamos. Paulo, ele já tinha pregado aos gentios e eles creram no Evangelho. Como que eles creram no Evangelho? Publicamente, eles professaram a sua fé em Jesus Cristo. Quando chegou uma nova doutrina, entretanto, rapidamente eles começaram a deixar o Evangelho da graça, se sujeitando agora ao Evangelho das obras da lei. Isso causou muita tristeza ao coração daquele apóstolo. Eles estavam fascinados pelas heresias, se entregando aos regulamentos da religião judaica em desprezo à missão redentora de Cristo. Quando eles desprezam o Evangelho da graça, eles estão, com isso, com o testemunho do Evangelho da graça, eles estão testemunhando aquilo, desprezando aquilo que Jesus realizou na cruz a favor deles, a missão redentora de Cristo naquela cruz. Então, neste contexto, Paulo fez um apelo, ilustrando sua defesa teológica conclusiva sobre a justificação da fé. E ele faz essa ilustração, que ele mesmo chama de alegoria, baseada na história de Abraão. Nessa história, ele revisou aquilo que ele já havia declarado sobre os contrastes entre a aliança da lei e a aliança da graça, entre as obras e também a fé. Esse é o contraste que ele apresenta. Então, inicialmente, entre os versos 21 ao verso 23, ele faz aqui uma exposição histórica, como uma introdução daquilo que mais adiante ele vai expor como teologia. Abraão teve 2 filhos, Ismael foi o primeiro e depois nasceu Isaque. Ele teve 2 progenitoras, Agar, de quem nasceu Ismael, uma escrava, e Sara, a sua mulher, da qual nasceu Isaque. E aí ele, nos versos 24 ao verso 27, ele faz aquilo que ele mesmo chama de alegoria. Ele faz uma interpretação, usando a referência histórica daquilo que de fato aconteceu, para trazer um ensinamento às igrejas da Galácia. Primeiramente, ele descreve Agar e Sara como sendo 2 alianças, uma representando a aliança da lei e a outra representando a aliança da graça. Agar e Sara também são interpretadas pelo apóstolo Paulo como sendo 2 montes. O monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei pelas mãos do próprio Deus, mas também Agar é descrita pelo apóstolo Paulo como símbolo da Jerusalém, que estava escravizada pelo Império Romano. A lei que denuncia o nosso pecado nos torna, portanto, cativos da condenação que ela declara sobre aqueles que não podem obedecê-la. Como nós não podemos alcançar totalmente a exigência da lei, o que a lei faz? Ela expõe a nossa incapacidade, a nossa imperfeição e o nosso estado de rebeldia e de imperfeição na presença de Deus. Assim, Paulo descreve, então, o Monte Sinai e também a Jerusalém histórica como símbolo desse Estado de Israel na antiga aliança que estava debaixo do governo ou do Império Romano. Jerusalém estava escravizada. Mas ele cita Jerusalém celestial, aquela que é símbolo do governo soberano de Deus, onde não há mais escravidão do pecado, mas a completa e prazerosa liberdade conquistada por Jesus Cristo na presença de Deus. Então, esta é a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial. Mais adiante, mais no final, entre os versos 20 e 28, melhor dizendo, 26 até o verso 28, aqui Paulo vai agora tratar sobre Ismael e Isaque. Eles são herdeiros. Isaque, herdeiro da aliança. Como ele nasceu da aliança da lei, como Ismael nasceu de uma escrava, ele nasce sob a condição da escravidão. Ele vive nesta condição. Contudo, Ismael nasce de Sara segundo a promessa, e ele herda a liberdade. Assim, ele então parte para as aplicações, versos 28 até o verso 21. Primeiramente, uma das aplicações que o apóstolo Paulo faz aqui é que o nascimento espiritual dos cristãos é semelhante ao nascimento de Isaque. Nós somos convertidos e alcançados pela graça de Deus por causa da promessa cumprida através de Jesus Cristo. Assim como Isaque nasceu segundo a promessa que Deus deu a Abraão, que já estava velho, Sara já estava velha, não estava mais em condições de ter filhos e era ainda estéril. Contudo, ela gera Isaque
por causa da fidelidade da promessa que Deus conferiu a Abraão. Assim também, todos os cristãos nascem pela fé em Jesus Cristo, segundo a promessa de Deus feita a Abraão há muitos anos atrás. A perseguição de Ismael, descrita no livro de Gênesis, quando Abraão fez um banquete para celebrar a emancipação, o desmame de Isaque, Ismael debochou, ele sorriu, ele desprezou Isaque, e Sara viu aquilo. E Sara pediu a Abraão que despedisse Agar e o seu filho, para que não vivessem mais junto de Isaque. E Abraão, no primeiro momento, ele ficou um pouco assustado com aquela proposta, contudo Deus confortou o coração de Abraão e ele tomou a decisão e despediu a Agar e o seu filho Ismael. Então, esta perseguição descrita por Paulo aqui no fato histórico contra Isaque, Paulo usa aquela referência histórica para dizer que, da mesma forma como Ismael desprezou Isaque, assim também os falsos pregadores, eles desprezam os fiéis pregadores, eles desprezam a verdade, eles desprezam a doutrina, e assim eles se opõem à igreja. A igreja, portanto, deve se separar deles, como Abraão se separou de Ismael, é o que nós lemos no verso 30. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E ele traz esta informação para instruir a igreja a colocar para fora falsos pregadores, falsos mestres, porque eles não são amigos da igreja, eles são inimigos do povo de Deus. Paulo assegurou que todos os crentes em Cristo herdam a promessa de salvação, à semelhança de Isaque, que herdou a promessa de Deus através do seu pai Abraão. Isso que nós vimos aqui em nosso último estudo. Como já vimos, entre os capítulos 3, capítulo 3, verso 6, até o capítulo 4, verso 31, encerrando o capítulo 4, o que Paulo faz aqui é uma explicação do verdadeiro evangelho. E ele usa 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento da fé, verso 6 ao verso 14 do capítulo 3. E ele responde nesse argumento da fé, como que Abraão foi justificado? Ele vai dizer que Abraão foi justificado pela fé somente. Então ele está expondo o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele notifica que a salvação, ela é resultado da graça de Deus, recebida mediante a fé somente. Assim como Abraão, 430 anos antes da lei, creu e isso foi imputado para a justiça. O segundo argumento que Paulo usa, versos 15 ao verso 25 do capítulo 3, ele usa o argumento da lei. E nesse sentido, a pergunta que podemos fazer é qual foi o propósito da lei? E ele responde dizendo que a lei teve o propósito de nos conduzir a Cristo. Então, é como se o prisioneiro que cometeu o delito está encerrado. Ele fala sobre isso no verso 23. Ele está debaixo da tutela da lei, encerrado pela lei, encarcerado pela lei. E só existe uma porta de saída. E essa porta de saída é Jesus. Ao mesmo tempo que a lei notifica a nossa incapacidade de nós, por nós mesmos, nos justificar diante de Deus, a lei aponta aquele que suficientemente pôde cumpri-la, que é Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que a lei serviu como aquele escravo que era contratado pelas pessoas mais abastadas para educarem os seus filhos moralmente até que eles chegassem à maior idade. Esses escravos eram chamados de aio. Assim, a lei também nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, e esse é o argumento que Paulo usa a respeito da lei. A lei é boa e restaura a alma, diz o salmista. Ela expõe o caráter perfeitamente moral de Deus. Contudo, diante desta perfeição moral exposta pela lei de Deus, nós somos convencidos de que não podemos atender, e assim nos expomos e somos expostos às sanções impostas pela lei a todo aquele que não pode obedecê-la. Nesse estado de desespero, a lei aponta para Jesus. É Ele quem pode nos representar diante de Deus, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Terceiro e último argumento que ele usa é o argumento das boas notícias. É o argumento do Evangelho, capítulo 4, versos 21 ao verso 31. E a pergunta que podemos fazer aqui é: quem herda a promessa?
A resposta de Paulo é muito clara no verso 28 do capítulo 4, assim como ele já disse no capítulo 3, verso 29. Somente aqueles que creem, assim como Isaque herda a promessa que Deus conferiu ao seu pai, todos aqueles que creem em Cristo herdam as promessas que Deus conferiu a Cristo. Nós somos assim feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nestes 3 argumentos principais, Paulo expõe o verdadeiro evangelho. Todo o livro, ou toda a epístola, melhor dizendo, de Gálatas, nós poderíamos resumir em 3 grandes partes. Capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo faz uma defesa do evangelho. Ao defender o evangelho, ele faz uma defesa da sua autoridade apostólica, porque a estratégia dos falsos mestres era de descredibilizar a autoridade do apóstolo Paulo, porque somente assim a igreja ia perder a confiança na mensagem que ele comunicou. Então, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós percebemos que ao mesmo tempo que ele está defendendo o evangelho, ele está defendendo também a sua autoridade apostólica. Contudo, o foco do apóstolo Paulo é o evangelho e a sua autoridade diante das igrejas da Galácia. Os capítulos 3 e o capítulo 4, que já vimos até aqui, Paulo faz uma explicação do evangelho. E a última parte, capítulo 5 ao capítulo 6, ele faz uma aplicação do verdadeiro evangelho. E esta é a parte que nós nos encontramos hoje, neste 14º estudo desta epístola. A primeira parte desta aplicação, ou a introdução dessa aplicação que Paulo faz, ele expõe aqui várias advertências à igreja, capítulo 5, versos 1 até o verso 12. É isso que nós veremos aqui hoje. Várias advertências que Paulo está fazendo uma aplicação de toda a exposição, desde o capítulo 1, ele agora começa fazendo uma advertência. Uma vez que ele corrigiu o pensamento da igreja quanto à verdadeira doutrina, agora ele adverte, ele chama a atenção da igreja para que permaneça firme na verdade que ela já tinha recebido. A partir de então, ele vai fazer aqui 3 aplicações mais direcionadas. Primeiro, quanto à conduta pessoal, versos 16 ao verso 26 do capítulo 5. Depois, ele faz uma aplicação dessas doutrinas à igreja, a conduta coletiva da igreja, como a igreja deve lidar uns com os outros, como os crentes devem lidar uns com os outros no ambiente da igreja, e ele termina fazendo algumas exortações finais, capítulo 6, versos 6 até o verso 18. Então, assim está estruturada toda a epístola do apóstolo Paulo. Vamos agora observar essas advertências introdutórias que ele faz do verso 1 até o verso 12. Vamos ler o que diz aqui o verso 1, onde ele faz uma advertência contra o jugo de escravidão. O primeiro verso do capítulo 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui com esta passagem? Primeiramente, ao dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Paulo está aqui refletindo sobre a libertação da condenação do pecado, justamente denunciado e sentenciado pela lei. A lei nos foi exposta, e assim nós fomos encerrados por ela, fomos aprisionados por ela, pela consciência do nosso próprio pecado. Nós não poderíamos nos libertar por nós mesmos, nos justificar por nós mesmos. E o que Cristo fez? Ele nos liberta da condenação imposta pela lei. Estávamos como que presos por causa dos nossos delitos. Jesus, justo, inocente, toma o nosso lugar e assim cumpre a sentença que estava sobre nós em nosso lugar. E porque Ele tomou o nosso lugar, por Ele nós nos tornamos livres. Livres da condenação. Livres da condenação por causa de Cristo Jesus. Essa libertação foi efetivada pela justiça que Cristo cumpriu em nosso lugar, com o seu sacrifício e oferta aos que confiam nele. Ou seja, a possibilidade dessa libertação é apenas pela confiança sincera em Jesus, como aquele que suficientemente nos libertou da condenação do pecado. E aí, com base nesta verdade, Paulo diz, permanecei, pois, firmes. Ou seja, com base nesta verdade, ou nesta verdade, vocês precisam perseverar.
diante das ameaças, diante das calúnias, diante das privações, diante das perseguições, diante até mesmo da morte. Não vacilem, permaneçam firmes. Se o seu colega vai rir, se você vai ser alvo de chacota, se você vai ser discriminado no ambiente do seu trabalho, dos seus estudos, onde quer que você esteja, não vacile na fé, confie nesta verdade, permaneça firme nesta verdade. Convicções e vida orientadas pela fé em Jesus não é apenas um convencimento pessoal, é um estilo de vida, que Paulo mesmo dá o seu exemplo no capítulo 2, verso 20. Ele diz no capítulo 2, verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é muito subjetivo, mas ele continua dizendo: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Então, o estilo de vida, os hábitos, as rotinas, as ações e reações do apóstolo Paulo foram todas pautadas, fundamentadas, orientadas pela sua fé, pela sua confiança em Jesus Cristo, de que ele foi liberto da condenação do pecado. Então, não se trata apenas de uma fé meramente subjetiva, intelectual, de um convencimento pessoal, mas daquilo que fazemos desse convencimento, dessa convicção. Toda a nossa vida precisa ser afetada, todas as áreas da nossa vida precisam ser afetadas por essa fé em Cristo Jesus. Assim, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E ele continua: e não vos submetais. Ora, primeiramente ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí o contraponto que ele apresenta é: uma vez que Cristo libertou vocês, não se submetam novamente, ou seja, não voltem para a culpa, não mantenham a culpa do pecado, porque dela Cristo já libertou vocês. Crer que a salvação é resultado de disciplinas religiosas e não pela suficiente e eficácia eterna da expiação de Cristo. Não se submetam mais ao jugo, não se submetam mais à culpa, não se submetam mais à tutela da lei. Vocês já foram livres dela. Vocês já foram justificados. Vocês precisam confiar nisso e andar em conformidade com esta verdade. De novo, por que Paulo fala de novo? Porque eles já tinham sido libertados da condenação eterna pela fé em Cristo Jesus. Negar esta fé seria como que, liberto da prisão, agora decidíssemos voltar para a prisão. Não se submetam de novo, porque antes de Cristo estávamos escravizados. Ele nos libertou da escravidão da lei, da condenação da lei. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. O que é submeter de novo? É você voltar para o estado de condenação. Isso seria uma tremenda tolice. Querer negar a obra de Cristo, a oferta do amor de Deus, para se submeter ao jugo da escravidão do qual Cristo já nos libertou. Esse jugo da escravidão nada mais é que os rudimentos do mundo. Já vimos aqui que os rudimentos era aquela marcha do soldado em um batalhão, de um exército. Eles andam no mesmo ritmo, na mesma direção e repetindo os mesmos gestos, sincronizados. Tá? Então, esses rudimentos do mundo são, de acordo com o contexto, as tradições religiosas ineficazes para a salvação. Todo tipo de tradição humana é ineficaz para a salvação, porque somente pela fé em Jesus Cristo nós obtemos a justificação dos nossos pecados. Então, não se colocam debaixo do jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é este? Qualquer doutrina, qualquer exigência que vá além do Evangelho da graça, ou seja, do Evangelho de Cristo, das boas notícias da salvação em Cristo Jesus. Lendo o verso 1, percebemos no texto grego, Paulo usando 3 verbos no imperativo: permanecei, firmes e submetais. Estes 3 verbos se encontram no imperativo. E a intenção de Paulo aqui é enfatizar 2 ordens a serem obedecidas. Porque os 2 verbos, permanecer e firme, são verbos que se complementam. Essa é a primeira ordem: permaneçam firmes.
A segunda ordem de Paulo é: não vos submetais. Essa é a segunda ordem. Ele deixou claro que não havia qualquer outra alternativa ou possibilidade de negociação com a igreja. É uma ordem que deve ser cumprida. Não se submetam, permaneçam firmes. E para toda ordem desobedecida, há consequências indesejadas. E é isso que nós veremos aqui mais adiante. Como Cristo os libertou, eles deveriam, portanto, permanecer livres nessa fé, firmes nessa fé, não se permitindo ser amarrados. A palavra submetidos aqui poderia ser traduzido também como amarrados ou emaranhados, agarrados, não se sujeitem novamente à tutela da lei, não se sujeitem novamente pelo jugo de escravidão. Como eles estavam anteriormente escravizados à idolatria, conforme lemos aqui no verso 8 do capítulo 4, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. O que Paulo está dizendo? Vocês antigamente estavam escravizados à idolatria, mas sendo conhecidos por Deus, jamais deveriam retornar a tal jugo, nem mesmo ao sistema legalista dos judeus. Versos 9 ao verso 10 do capítulo 4. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Vocês saíram de um regime de escravidão e estão indo para um outro regime de escravidão. Como eles estavam escravizados à idolatria na sua antiga vida, agora como eles poderiam retornar ao jugo, se colocando debaixo do sistema legalista dos judeus? O argumento de Paulo em toda essa epístola era que, assim como a vida cristã começou pela fé em Jesus Cristo, ela continua pela fé em Jesus Cristo. Então eles jamais deveriam retroceder. Se eles começaram na graça de Deus, eles não deveriam voltar. É isso que ele diz no capítulo 3. Ele diz no verso 3 do capítulo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Não é coerente. Se vocês começaram a vida cristã pela fé em Jesus Cristo, devem se manter pela fé em Jesus Cristo e não voltarem a qualquer jugo de escravidão. Bem, feita essa introdução, agora ele começa a fazer advertências. A primeira advertência que ele faz está no verso 2 ao verso 6, e as advertências que ele apresenta são advertências contra o falso ensino. Porque tudo que Paulo está tratando aqui, ele está, na verdade, tratando resultados do falso ensino. Ele está reparando as deficiências que a igreja herdou quando ela preferiu dar ouvidos a um outro evangelho, senão o evangelho de Cristo. Então, uma vez que ele reparou esses danos entre os capítulos 1 ao capítulo 4, Paulo agora faz uma advertência para que a igreja fique em estado de alerta. Nós não estamos no paraíso. Todos nós, hoje, nos encontramos como crentes em Jesus Cristo em um campo de batalha. E em um campo de batalha nós não cochilamos, porque o inimigo está à espreita. Nós ficamos em estado de alerta. E é nesse sentido que Paulo apresenta aqui advertências à igreja para que ela seja capaz de discernir o falso ensino. Vamos ler a passagem que diz assim, verso 2 ao verso 6. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligardes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Neste segundo argumento, no texto em que ele apresenta essas advertências, ele apresenta aqui, destaca as consequências que as igrejas estavam correndo risco de sofrer caso abraçassem o falso ensino.
Ao que tudo indica, não foram as igrejas na sua totalidade que abraçaram o falso ensino. Alguns membros da igreja tinham abraçado o falso ensino. E ela é advertida, ou elas são advertidas pelo apóstolo Paulo, pelo risco desta simpatia com falsos mestres, com falsos pregadores, com anticristos, acabar contaminando outros dentro da igreja e o problema se tornando generalizado. Então, ele apresenta aqui 2 argumentos mostrando consequências da igreja quando abraça um falso evangelho por causa desta proposta de que pela circuncisão as pessoas poderiam ser justificadas. Versos 2 ao verso 3. E aí depois ele mostra outras consequências por guardarem a lei. Qual é a consequência de ser circuncidado? É de se tornar um judeu no sentido das suas responsabilidades. Eles tinham que viver como um judeu. Então, uma vez circuncidados, eles tinham que guardar a lei. Então Paulo faz a segunda advertência aqui, mostrando as consequências daqueles que resolvem guardar a lei como um requisito para a justificação. Aquele pensamento equivocado de que pelas disciplinas religiosas se pode alcançar o favor divino. Então Paulo vai mostrar as consequências sofridas por aqueles que pensam assim. Vamos ver cada uma dessas consequências que ele apresenta. Primeiramente, as consequências de aceitar a circuncisão como requisito para a justificação, versos 2 e verso 3. Falsos pregadores, eles são como serpentes, eles são sorrateiros e discretos. Eles entram na igreja por causa desta característica. No contexto da epístola, eles estavam induzindo os Gálatas ao sistema de lei mosaica, pouco a pouco. Não foi um processo aberto, frontal, mas foi pouco a pouco, eles foram induzindo os crentes a abraçarem um outro evangelho. E por essa estratégia de pouco a pouco persuadir a igreja a abraçar outro evangelho, pouco estavam percebendo as implicações de cada passo. As igrejas os crentes estavam, sem perceberem assim tão abertamente, já estavam sendo como que emaranhados, estavam sendo como que amarrados. É uma linha que amarra aqui, outra linha que amarra ali, nem sente. E o tempo vai passando. Quando se olha para trás, aquele crente está todo amarrado de todas as formas possíveis. Então, os crentes certamente não estavam percebendo as implicações de cada passo que estavam dando. Senão, Paulo não teria advertido esses crentes na esperança deles retroagirem daquele caminho proposto pelos falsos mestres. Já tinham sido persuadidos a guardar dias, veja só, meses e tempos sagrados dos judeus. Capítulo 4, verso 10. Agora, o que os falsos mestres estavam tentando persuadir as igrejas? Estavam tentando persuadir as igrejas a aceitar a circuncisão como um princípio da sua própria justificação diante de Deus. Então, considere aquilo que Cristo Jesus fez na cruz ineficaz. Se tiver algum valor, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, morrer por pecadores, só será eficaz se você for circuncidado, se você manter obras da lei, se você guardar a lei. Era isso que os falsos mestres estavam ensinando. Então, ao admitir a circuncisão, eles estavam desprezando a cruz. O objetivo dos falsos mestres era o de colocar os Gálatas sob o jugo da antiga aliança, ignorando Cristo. E por isso, se eles aceitassem a circuncisão, a primeira consequência que eles haveriam de sofrer é que Cristo de nada vos aproveitará, é o que ele diz no verso 2. Se vocês circuncidarem, vocês estarão tornando o testemunho de Cristo ineficaz para a sua salvação. Ou seja, se ela fosse o meio de obter a justificação, a circuncisão, a tradição da lei, guardar a lei, então Cristo, o único que poderia oferecê-la, não teria qualquer eficácia para a salvação. Se você não crê em Cristo, como você pode obter a justificação? Se a justificação é mediante a fé, o que ele diz no capítulo 2, verso 16, se a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo e você nega Cristo, então
Cristo, de fato, não pode ser eficaz de modo algum para a sua justificação. Relacionado a isto, eles retornariam às exigências inalcançáveis da lei, mantendo-se aprisionados por ela. Eles se manteriam escravizados, eles se manteriam debaixo do jugo da escravidão. Se nós não crermos em Jesus de todo o nosso coração, se nós não confiarmos em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós apenas nos mantemos debaixo do estado de condenação. É isso que João fala no capítulo 3 do seu Evangelho, verso 16 a seguinte. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João está fazendo no verso 16? Está expondo o Evangelho. E aí os versos seguintes, João vai mostrar como as pessoas reagem ao testemunho da verdade. Porquanto Deus enviou, verso 17, o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, verso 18, não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque é Cristo que recebe o julgamento. É Cristo quem sofre a condenação. Então, quem crê em Jesus não sofre, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus está livre da condenação. Aqueles que não creem apenas estão sob o estado de condenação. É isso que Paulo está tratando aqui, versos 2 ao verso 6. A circuncisão, como eu já disse, era a porta de entrada para o judaísmo. Se uma pessoa fosse circuncidada, passaria a ser obrigada a cumprir todas as tradições, cuja maioria delas estava prevista pela lei de Moisés. Maioria, porque nem todas as tradições dos judeus estão claramente expostas na lei. Elas derivaram da lei. Os judeus foram adicionando muitas tradições e acabaram se distanciando da lei. É o que nós lemos, por exemplo, entre os capítulos 5, melhor dizendo, mais especificamente, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Como eles estavam equivocados na interpretação da lei, criando falsas tradições. E Jesus vem para corrigir a interpretação da lei, porque ele haveria de cumpri-la plenamente na cruz do Calvário. Então, esta era uma porta para o judaísmo. Então, quem era circuncidado, ele se tornava obrigado a cumprir todas as exigências da lei como um judeu comum. Como o homem imperfeito não pode alcançar a perfeição moral exigida pela lei, seria mantido sob eterna pena da desobediência. Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão perdidos. Vocês estão condenados. Se vocês ignoram a Cristo e preferem se apegar moralmente às exigências da lei, vocês vão descobrir no final o desespero, porque vocês não poderão voltar atrás quando Cristo vier para reparar os seus erros. E Paulo expõe aqui a advertência à igreja para que ela não entre por esse caminho. Muito pelo contrário, que ela se apegue à verdade do Evangelho, de crer em Jesus para a sua justificação, e não às obras da lei, não às obras humanas, não ao esforço próprio, não ao mérito pessoal, da sua capacidade de cumprir certas exigências e tradições humanas, porque por este caminho ninguém obtém a salvação, ninguém é justificado. Segunda parte aqui das suas advertências, porque uma tem a ver com a outra, né, das consequências aqui. A primeira consequência é: Cristo de nada vos aproveitará. Então, se você se circuncida, você se torna obrigado a guardar a lei. E agora ele mostra as consequências daqueles que guardam a lei. Versos 4 ao verso 6. Ele esclareceu que aceitar a circuncisão significava deixar de confiar na obra de Cristo para confiar nas obras humanas para a justificação. E com base nesta incredulidade, declarou outras consequências por desprezar Cristo a favor da guarda da lei. Primeiro, já que Cristo de nada vos aproveita, verso 2, é assim que vocês estão tratando o testemunho de Jesus, de Cristo vos desligastes. Parte A do verso 4. Olha a consequência de se abraçar um outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Vocês estão se desligando de Cristo. Tá?
essa palavra desligar aqui, ela tem implicações ao batismo. Vocês foram externamente batizados segundo a profissão de fé em Cristo. Então, quando vocês abandonam a profissão de fé para seguirem um outro evangelho, vocês estão dizendo publicamente que a fé que vocês professaram em Cristo, ela foi anulada, ela foi rejeitada, ela foi negada. Vocês estão dando testemunho de que vocês nunca creram em Jesus. Vocês estão se desligando nesse sentido de Cristo. Se busca justificação no legalismo, o relacionamento com Cristo é rompido. Ele já não contribui em nada para a justificação. Outra consequência, já que Cristo de nada vos aproveita, Paulo diz na parte B do verso 4, da graça decaístes. Vocês começaram no Espírito e estão tentando terminar na carne. Vocês começaram pela fé e estão tentando terminar pelas obras. Vocês começaram pelo Evangelho da graça e estão agora se apegando ao Evangelho dos homens, das obras da lei. Meus irmãos, lei e graça, obras e fé, circuncisão e Cristo são opostos como métodos de justificação. Jamais o homem pode obter a sua justificação pela lei, pelas obras ou pela circuncisão. Isso nos diz o apóstolo Paulo, trazendo para os nossos dias. Jamais um cristão, por meio de disciplinas religiosas, sacrifícios pessoais ou busca por resultados ministeriais, o tornará aceitável na presença de Deus. Porque o crente que age assim, ele age porque ele já se afastou da graça como meio para esse fim. Quando nós deixamos de confiar em Cristo e nos apegamos às disciplinas impostas por muitos pastores, por muitos pregadores, quando nós deixamos de nos apegar à confiança em Cristo Jesus para a nossa salvação e tentamos, por meio de sacrifícios pessoais, cumprir promessas absurdamente grandes que nós impomos sobre nós mesmos como forma de barganhar com Deus a favor de um favor dEle, a favor de uma graça dEle, a favor de uma misericórdia dEle, nós já estamos decaídos da graça. Nós estamos tornando nulo todo o trabalho que Cristo fez naquela cruz. Nós estamos desprezando o Evangelho da graça. Estamos nos apegando ao jugo da lei e das tradições dos homens. Outra consequência que Paulo expõe aqui está nos versos 5 ao verso 6. Já que Cristo de nada vos aproveita, vocês preferem a circuncisão para viver na guarda da lei, então você possui uma falsa esperança de justiça. Você pode conferir no que ele diz aí, aquilo que ele diz nos versos 5 e verso 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele está mostrando um contrassenso. Vocês estão apegados à lei com uma falsa esperança. Nós, diz ele, porque nós, pelo contrário, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês estão apegados a uma falsa esperança de justiça. É uma outra consequência. Você acha que pelos méritos humanos, pelo esforço humano, pelas disciplinas religiosas, pelo cumprimento de promessas, por sacrifícios pessoais, você vai se tornar aceitável diante de Deus? Você está alimentando uma falsa esperança. Porque não existe nenhuma maneira pela qual homens são feitos filhos de Deus, senão pela fé depositada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verdadeiro crente tem a certeza dada pelo Espírito Santo, que é enfatizado pelo apóstolo Paulo nessa epístola, no capítulo 3, 4 e capítulo 5. Como o Espírito Santo está agindo a favor da nossa santificação. O Pai é aquele que arquitetou a obra da salvação. O Filho é aquele que cumpriu, realizou, consumou a obra da salvação. E o Espírito é aquele que nos convence desta obra. Portanto, Paulo enfatiza a obra do Espírito Santo nessa epístola, mostrando a sua participação na nossa salvação. E é Ele, como diz o próprio texto, é Ele mesmo quem nos dá a certeza, capítulo 5, verso 5, dessa salvação. Ele diz, porque nós, pelo Espírito,
nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É o Espírito Santo quem nos dá essa condição. É o Espírito Santo quem nos convence de que há uma esperança, de que há uma Jerusalém lá do alto, a qual aguarda por todos nós, as moradas que Jesus Cristo foi preparar para todos aqueles que são crentes nele. Há uma esperança. A vida do cristão, a esperança do cristão não se limita às paixões, às oportunidades, aos bens materiais, às riquezas, às promoções neste mundo terreno. A esperança do cristão está além. Por isso, ele prefere, ainda se for necessário, perder oportunidades de conquistas deste mundo, mas nunca negar a sua fé em Jesus, porque ele sabe da alegria e da esperança que ele está proposta na eternidade. Ele tem os seus olhos fitos na eternidade por meio do Espírito. É o Espírito quem traz esse convencimento dessa obra maravilhosa proposta pelo Pai através do seu Filho e persuadida pelo Espírito. O verdadeiro crente tem a certeza dada pelo Espírito Santo que pela fé em Cristo, não por suas obras, um dia receberá a perfeita justiça, essa justiça perfeita, satisfatória, que haverá de se cumprir no dia de Cristo. Convencido pelo Espírito, este crente aguarda essa esperança da fé, exercida por amor, não é por obras, não é por obras, é por amor, de maneira que as obras que nós realizamos, não é em busca da nossa justificação, mas como demonstração da nossa fé em Jesus e do nosso amor a Deus. Obras essas preparadas de antemão, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10, para que andássemos nelas. Não obras praticadas como expressão de uma expectativa de nos tornar justificáveis ou aceitos diante de Deus, mas obras que expressam o nosso profundo amor ao Senhor. Então o nosso comprometimento é um comprometimento de fé, exercida por amor. Por amor. É o amor de Deus que inunda o nosso coração. E é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E se nós amamos a Deus, nós praticamos obras de fé. Que obras de fé são estas? Senão uma vida de obediência à palavra do Senhor, senão a abdicação, a renúncia, a recusa de viver uma vida em pecado, mas viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, pautada pela fé professada em Jesus Cristo. Estas são as obras que glorificam o Pai e que glorificam o Filho. E é o Espírito quem nos persuade, que nos convence a viver assim na presença do Senhor. É Ele quem nos torna persuadidos a viver assim. Então, esta fé, ela é exercida por amor, pois em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor na obtenção das promessas de Deus. No passado, meus irmãos, Cristo morreu por nós. A obra da salvação, ela é vista em três perspectivas. No passado, porque Cristo morreu por nós. No presente, Ele está reinando entre nós. E no futuro, porque Ele haverá de nos transformar e nos reunir totalmente na presença de Deus em estado de glorificação. Assim, no passado, pela obra de Cristo na cruz, fomos salvos da culpa do pecado. Os efeitos eternos do pecado foram anulados pela obra de Jesus Cristo. De maneira que os pecados que cometemos agora, eles não têm qualquer repercussão na eternidade, porque todos os efeitos eternos do pecado já foram anulados por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos da culpa do pecado. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. Jesus disse ao Pai em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus, conforme Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, que nós mortificamos, somos orientados a mortificar a nossa velha natureza. E assim, o poder do pecado que antes nos escravizava e que nos obrigava a viver contra a vontade de Deus, em desonra do nome de Deus, pela palavra de Deus, essa natureza pecaminosa,
ela é agora reduzida à escravidão. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 9, no final do capítulo 9, que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não fosse ele mesmo reprovado. Essa luta que ele descreve no capítulo 7 de Romanos, que ele quer fazer o bem e se via fazendo o mal. Ó, quão miserável homem que sou! Mas ele dá graças a Deus pela vitória de Cristo Jesus, porque é olhando para Cristo Jesus que nós aprendemos a mortificar a nossa natureza pecaminosa. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais inclinações pecaminosas, não haverá mais cobiças perniciosas, não haverá mais desejos impuros, não haverá mais mentira, desonestidade, não haverá mais perversidade nas relações, não haverá mais homicídios, não haverá mais abusos sexuais, não haverá mais corrupção, porque a presença do pecado será completamente removida da nossa natureza. E assim, meus irmãos, no passado fomos justificados, no presente estamos sendo justificados, e Paulo fala dessa esperança, essa esperança pela justiça, no sentido de que quando Cristo voltar, nós seremos glorificados, e essa é a justiça perfeita que nós aguardamos, quando Cristo vier, e toda a obra da salvação, iniciada por Cristo na cruz, ela ser completamente consumada, e nós termos o nosso corpo transformado, e sermos reunidos com outros santos na presença de Deus, por toda a eternidade. A esperança de justiça perfeita, do legalista, daquele que prefere a circuncisão, prefere viver de acordo com os ditames da lei, as tradições dos homens, de acordo com as disciplinas religiosas, como um meio para obter o favor de Deus, como um meio para obter a graça da salvação, como um meio para obter a justificação. A esperança deste é uma falsa esperança, pois ele não pode cumprir o requisito da lei para a justiça, ou seja, guardar a lei por sua própria força. A parte final aqui do texto, versos 7 ao verso 12, Paulo faz uma série de advertências contra os falsos pregadores. Ele diz assim no verso 7 ao verso 12: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Como estratégia de alertar e capacitar os crentes a discernirem os falsos pregadores, mais uma vez, porque ele já fez isso no capítulo 4, versos 17 ao verso 18, a estratégia dos falsos mestres e como eles agem, Paulo agora destaca e faz 6 denúncias contra o ministério deles. Vamos ver cada um deles neste tempo que nos resta. Sua expectativa era de que os crentes fossem capazes de identificá-los e de se prevenir de suas doutrinas enganosas. Então, primeira das 6 advertências. Primeiro, o método dos falsos pregadores é o de desviar. Verso 7. Aqui no verso 7 ele diz: Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esse é o método dos falsos pregadores. Os gálatas crentes tinham sido postos na direção do Evangelho de Cristo, mas agora estavam sendo impedidos de continuar. E é importante aqui destacarmos que a estratégia dos falsos mestres não era de paralisar os crentes. Por quê? Porque a palavra que aparece aqui é impedimento, mas impedimento na direção do Evangelho de Cristo. O que aconteceu na prática, o que estava acontecendo na prática, é que os falsos mestres estavam desviando os crentes para um outro evangelho. Então, eles não foram paralisados, impedidos no sentido de serem neutralizados, senão eles não teriam percorrido o caminho do outro evangelho. O que estava acontecendo é que eles estavam sendo, na verdade, desviados da verdade.
Segunda advertência, ou segunda característica que Paulo expõe como denúncia e servir como critério para que a igreja observe pregadores. A persuasão dos falsos pregadores não é de Deus. Verso 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama. É a segunda característica, é o segundo discernimento que nós precisamos ter. Toda pregação que não começa, que não se desenvolve e que não termina na palavra de Deus, e que não enfatiza a pessoa, a obra e a glória de Cristo, é falsa. Nós temos que ter a coragem, meus irmãos, de perceber aquilo que a palavra de Deus já nos adverte aqui. Se você ouve uma palavra, uma pregação, que não começa, não se desenvolve, não termina na palavra de Deus, não é fundamentada, a argumentação não está toda provada na Escritura, e de forma coerente. Se você ouve uma pregação que não enfatiza a pessoa, a obra e a glória de Cristo, tenha coragem de discernir essa pregação com uma pregação falsa. Não importa de quem quer que seja, não importa a pessoa, ela é falsa, ela é danosa para a saúde da igreja e é uma distração da verdade. Outra característica, a doutrina dos falsos pregadores é como fermento. Verso 9 ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. É pouco, mas tem uma repercussão grande do ponto de vista do ensino. Apenas alguns dos gálatas crentes foram seriamente afetados pelo ensino dos falsos pregadores, mas se continuassem sem ser repreendidos, sem controle, aquele ensino estaria agindo como um fermento e logo afetaria toda a membresia das igrejas da Galácia. Então, falsos pregadores, eles têm que ser minimamente repreendidos e, em última instância, expulsos da igreja, se eles se recusarem a se arrepender de ensinar um evangelho que não é aquele evangelho que nós recebemos pelos apóstolos, que é a palavra de Cristo, a suficiente palavra de Deus. Temos que tirar da escola dominical, temos que tirar de pequenos grupos, temos que tirar de momentos devocionais. Não podem ensinar. Se ensina um falso evangelho, não pode ter oportunidade de ensino na igreja. E tem que ser identificados pela liderança e tratados com amor, até certa medida. Como diz Judas na sua epístola, na esperança de salvar aqueles que estão na dúvida. Porque tem muitos que ensinam muitas coisas erradas porque não tem uma boa instrução. Não tem uma boa instrução. Então precisam ser repreendidos, ensinados, precisam ser instruídos, mas se aqueles que por convicção se recusam a se arrepender do seu falso ensino, não pode ter espaço dentro da igreja do Senhor. Nenhuma heresia consegue entrar na igreja e contaminar tantas pessoas, se não for dosada. Ela sempre vem de uma forma dosada, discreta e disseminada com determinação em rodas de conversas. Contudo, seus efeitos são exponenciais e capazes de convencer muitos a abandonarem a fé bíblica, o amor da comunhão da igreja e a esperança celestial. Se você vê alguém te estimulando a não participar dos cultos públicos na igreja, de cultivar a comunhão cristã, sinal de alerta, segundo o apóstolo Paulo. Isso é um fermento que tem um potencial de contaminar toda a igreja. E nós precisamos ter a coragem de identificar pelos ensinos aqueles que são falsos pregadores entre nós. O julgamento dos falsos pregadores está chegando. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo diz ter confiança nos crentes, por sua confiança maior na fidelidade do Senhor. É pelo Senhor que ele confia nos crentes, de que eles reconhecerão o ensino dos falsos pregadores e o rejeitará este falso ensino. Capítulo 4, verso 30, aquilo que Paulo fala sobre aquele episódio de Abraão com Agar e Ismael. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Existem duas descendências na terra: a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não se misturam luz e trevas. Cristo não tem comunhão com o maligno. E nós precisamos ter a coragem, irmãos,
de percebendo aqueles que não são do corpo de Cristo, de não nos associarmos com eles. Também declara a confiança de que esses falsos pregadores sofrerão a condenação, assim como já foi anunciado no capítulo 1, verso 8 ao verso 9, quando ele diz: aquele que traz um outro evangelho, ainda que seja um anjo vindo do céu, seja anátema. A palavra anátema é de origem grega e significa literalmente colocado para cima ou colocar para cima. De acordo com a literatura clássica, essa palavra indicava o ato dos sacerdotes, isso na cultura pagã inclusive. O ato dos sacerdotes entregando uma pessoa à ira dos deuses, levantando uma oferta no templo. Por isso que a palavra aqui, anátema, significa colocar para cima. Era o ato do sacerdote oferecer uma oferta aos deuses, entregando uma pessoa, oferecendo uma pessoa para que sofresse a ira deles. Além desse aspecto religioso, socialmente falando, a pessoa era banida do meio do povo. Isso, inclusive, dentro da cultura pagã, porque isso vem da cultura pagã. Paulo usa que a palavra anátema não é à toa não, porque isso era comum nos templos pagãos, nos templos dos gregos. Essa pessoa ela era socialmente banida do meio social, porque era considerada amaldiçoada pelos deuses, e qualquer pessoa que se associava com essa pessoa também sofreria os danos dos deuses. Essa pessoa traria más influências, consequências ruins para o meio. Então, Paulo está dizendo, ele já disse isso no capítulo 1, verso 8 ao verso 9, e aqui ele está dizendo no verso 10, que esses que perturbam a igreja, por perverter o evangelho de Cristo, capítulo 1, verso 7, Deus haverá de submetê-los ao sofrimento da condenação. Penúltimo lugar, os falsos pregadores eles são caluniadores, verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo havia circuncidado Timóteo na região da Galácia. É o que nós lemos lá no capítulo 16 do livro de Atos. Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus que estavam presentes nas cidades da Galácia para onde ele estava indo. E ele consentiu em circuncidar Timóteo, não por um exercício de fé, mas por uma conveniência ministerial. Não tinha nada a ver com fé. Não era a convicção de Paulo. Paulo não está aqui em contradição, tá? Certamente por essa razão os falsos pregadores tinham acusado Paulo de pregar a circuncisão. É como se eles estivessem dizendo: olha, Paulo está aí criticando a circuncisão, mas ele circuncidou Timóteo lá na cidade de Listra. Então, como que Paulo lida com isso? Sua resposta às calúnias foi em forma de uma pergunta. A pergunta que ele fez é: por que continuo sendo perseguido se ainda prego? Se eles estão falando que eu prego, então por que eles me perseguem por causa da circuncisão? Eles estão sendo incoerentes. Eles estão sendo incoerentes, tá? E ele cala os seus ofensores, mas também afirma a doutrina de Cristo, a qual remove o escândalo da justificação sem as obras da lei, porque ele estava pregando a justificação pela fé. Então eles não tinham motivo para se escandalizar, se envergonhar da obra de Cristo na cruz. Por quê? Porque essa obra, ela era admitida pela fé somente. Por fim, o ensino dos falsos pregadores não pode ser subestimado. Verso 12 diz: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O ensino dos falsos pregadores não pode ser subestimado. Paulo reconheceu que eles eram persuasivos. Isso está no verso 8, essa persuasão. Paulo reconheceu que eles eram persuasivos e não subestimou suas nocivas influências no meio das igrejas. E num desabafo sincero, desejou até que se mutilassem. Olha o que Paulo está dizendo: tomara até se mutilassem. Ele desejou até que eles se mutilassem. É provável que essa mutilação aqui tenha tido uma referência figurada à castração, com o significado de que não pudessem mais multiplicar os seus seguidores com enganos que incitavam os crentes à rebeldia contra o Evangelho ou contra a verdade de Jesus Cristo. Então é uma forma figurada de Paulo dizer, tomara que eles se mutilem, que eles caem nas suas próprias contradições, para que, em discreto diante das igrejas, eles não consigam mais fazer mais seguidores.
Se Paulo não desprezou a atividade desses falsos pregadores, a igreja cristã hoje não deve desprezar, ignorando o pouco de fermento de suas heresias. Essas são advertências das Escrituras para as nossas igrejas hoje. Queira Deus, na sua misericórdia, nos guardar e nos edificar, para vivermos de uma forma perseverante e firme no Evangelho da Graça, mas também tendo o discernimento daqueles que apresentam um outro Evangelho, não o Evangelho de Cristo, para nos prevenir deles e também prevenir os nossos irmãos de caírem no engano, destas falácias e desses enganos que são disseminados dentro do evangelicalismo brasileiro. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos pela tua graça que é infinitamente maior do que podemos imaginar. O Senhor nos amou por meio de Jesus Cristo naquela cruz. O Senhor o entregou à morte para que os meus pecados e os pecados daqueles que professam a verdadeira fé no teu Filho fossem perdoados. E hoje estamos na tua presença por causa do teu grande amor. Nós nos apegamos pela fé ao teu Filho Jesus e com os nossos lábios, segundo a convicção do nosso coração, nós o confessamos como nosso Redentor, o nosso Mediador, o nosso Salvador. Que nessa fé, Senhor, a nossa vida seja inteiramente afetada, a fim de vivermos em coerência com ela em todas as nossas relações, decisões, ações, reações, de maneira que o teu nome seja glorificado pelas obras que nós exercitarmos e realizarmos perante os homens. Abençoa, sim, Pai, o teu povo, e afasta do meio dele todos aqueles que pregam um outro evangelho. Dá-nos discernimento para não cairmos no engano, nas falácias e nas mentiras de Satanás. Nós te pedimos que o Senhor nos guarde e nos ajude pelo teu Espírito a perseverar rumo à esperança da perfeita justiça, a qual nós aguardamos pelo teu Espírito. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.